Olha, Evaldo, eu tenho aqui as informações, a gente vai já conversar com o prefeito Gil Carlos, mas pelo menos 3 municípios piauienses, Nossa Senhora dos Remédios, gasta 71,95% com folha de pessoal. Murici dos Portelas gasta 71,87%. Luiz Correia gasta 72,72%. E o prefeito Gil Carlos já sussurrou aqui Bocaina também, que deve ter um gasto elevado também, porque essa relação já está disponível, né, prefeito? O TCE já liberou essa lista, os municípios já foram notificados. O prefeito Gil Carlos, que é prefeito de São João do Piauí, preside a Associação Piauiense de Municípios. Diante dessa realidade, o que a associação pode fazer para orientar melhor as prefeituras e mais do que isso, né? Depois de uma notificação do TCE, a gente precisa, a gente fica imaginando o que os prefeitos podem fazer para não ter outras sanções por estarem infringindo a lei. Bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia, Livaldo, bom dia, piauienses. Realmente chama muita atenção esse número, porque 62% dos municípios piauienses não estão conseguindo atender o que limita o gasto com o pessoal em até 64%. Como é a maioria, então isso nós devemos refletir, é importante que a sociedade compreenda isso também, que não é um problema exclusivamente da gestão local, da iniciativa, da responsabilidade do prefeito, do gestor. É um problema que foge, inclusive, a esse controle, porque é a maioria. Então, o Elivaldo colocou aí de maneira muito pertinente e muito precisa. A questão é simples. As receitas estão caindo e as despesas estão aumentando com o pessoal. Não somente em razão do plano de carreira e remuneração, que tem um crescimento natural, mas, como ele disse também, a inflação tem colaborado para isso. E a gente nota, Nádia, Elivaldo e piauienses, que a maioria absoluta dos prefeitos piauienses tomaram medidas iniciais para evitar esse problema, reduzindo comissionados, reduzindo o próprio salário dos prefeitos e prefeitas, diminuindo a contratação temporária de servidores, e isso, inclusive, às vezes afeta até a qualidade do serviço que a população precisa. Portanto, é uma situação também nacional. Estivemos agora em Brasília com lideranças municipais de todo o Brasil, e isso é uma preocupação que afeta estados do Nordeste, estados do Centro-Oeste, estados do Sudeste. Então, é um problema nacional e que nós precisamos rever, porque essa deterioração da economia, ela atinge de maneira mais grave exatamente os municípios. Então, precisamos rever as transferências de recursos para os municípios brasileiros. Agora, prefeito, 70% de gastos com o pessoal é uma situação que não se resolve da noite para o dia, a não ser por uma medida muito drástica no curto prazo. E aí? Existem algumas situações também herdadas nessa gestão que se iniciou em 2017 em muitos municípios, em que, por determinação judicial, obriga-se a contratação de efetivos oriundos de concursos que foram questionados no judiciário. Então, alguns municípios também estão sendo penalizados por esta razão. Esta avaliação, essa nota do TCE, inclusive uma nota pedagógica que alerta os municípios para tomar ainda mais medidas para atenderem essa situação, ela é referente a 2017, os 2 primeiros quadrimestres de 2017. Portanto, nós temos que os municípios que estão sendo notificados devem tomar medidas mais severas, naturalmente. Funções gratificadas nem pensar, só do prefeito. Funções gratificadas. Sim, só do prefeito, exatamente. Ele precisa, e a do secretário, precisa reduzir e, às vezes, precisa chegar a uma situação grave, que é demitir funcionários concursados efetivos e estáveis. É preciso, às vezes, tomar essa medida. Mas, prefeito, como é com relação a 2017? Não entra já na prestação de contas do ano passado? Sim, entra na prestação de contas do ano passado, mas ele deve tomar a partir de agora, porque isso se perpetua ao longo de 2018. Não é? Então, precisa tomar medidas que, a partir de agora, mais efetivamente consiga atingir essa lei de responsabilidade fiscal. Mas quando as contas de 2017 forem julgadas, os prefeitos podem ter algumas sanções aplicadas pelo TCE por causa disso? Pode sim, infelizmente, pode. Além de imediatamente os municípios entrarem para restrição, para as transferências voluntárias, não é? Esses prefeitos e gestores podem ter suas contas reprovadas, inclusive sofrer processos de improbidade administrativa. Mas eu quero aqui ressaltar que a maioria dos prefeitos do estado do Piauí tomaram as medidas necessárias para conter e atender esse dispositivo legal. Mas nós precisamos rever esse pacto federativo, Elivaldo. Aos municípios estão sendo transferidas obrigações,
nós precisamos ampliar os serviços de educação, de saúde, são salários altos. Professores, veja só, o piso nacional dos professores tem aumentado bem acima da inflação e acima dos recursos que são transferidos aos municípios para pagar o próprio professor. Os salários da saúde são salários mais elevados e isso tem sido, naturalmente, refletido exatamente nesse índice. Portanto, nós precisamos rever o Pacto Federativo para dar mais condições aos municípios, não somente pagar de maneira digna os servidores que são essenciais, mas também atender esta lei que limita esse 54% do gasto especial, que é saudável, diga-se de passagem, porque precisamos de recursos para investir em outras áreas, para o custeio e para investimentos necessários a melhorar os serviços públicos. Mariana, sei que nosso tempo está estouradíssimo, mas eu queria fazer uma negociação com você. Eu troco a última de hoje, só uma perguntinha do prefeito. Por favor, porque ele tem um prazo também do dia 7 de abril, que não é a janela, mas é a renúncia provável para disputar o mandato de deputado estadual. O senhor já tem essa decisão? Dá para adiantar, prefeito? Quem tem prazo não tem pressa, então nós temos prazo. Foi uma última de hoje rápida. Vai anunciar dia 6. Vamos ver. Obrigada, viu, prefeito Chucado? Só anuncia dia 6, né? Se vai ou não. Então, da manhã do dia 7. Então, a gente vai quase já adivinhando. Obrigada, Elivaldo. Obrigada, prefeito Chucado, presidente da Associação Piauiense de Municípios.